Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, uma produção da Ibrahimo Produções Limitada. Está na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar sobre a escassez de material didático e a fraca divulgação dos recursos existentes, fatores que continuam a ser apontados como barreiras para a massificação da língua de sinais moçambicana. Acompanhe a reportagem de Abdulrahman Ibrahimo. Mais Inclusão. A escassez de material didático e fraca divulgação do existente continuam a ser apontados como barreiras para a massificação da língua de sinais em Moçambique. Cleia Marta, docente de língua de sinais na Universidade Eduardo Mondlane, fala do reconhecimento dessa língua. A maior dificuldade da língua de sinais em Moçambique é o próprio reconhecimento, que ainda não houve, e também o seu desenvolvimento, né? Nós temos alguns dicionários, mas de certa forma podemos dizer que esses dicionários não foram divulgados. Então muitas pessoas, até mesmo que estudam a língua de sinais, não têm esse dicionário. E uma coisa importante, que quando nós estudamos língua de sinais, é diferente de português sinalizado. Nós estudamos língua de sinais e ela tem que vir com seu sentido, com seu significado, não apenas a palavra sinalizada na palavra em português. Então isso é muito importante, a língua de sinais. E também pelo fato da língua de sinais, ela está se desenvolvendo. Falta o reconhecimento do governo, o reconhecimento do ministério, mas também a própria comunidade surda. Nem todos os surdos falam a língua de sinais. Estudiosos e intérpretes da língua de sinais em Moçambique chamam a atenção para a diferença entre essa língua e o português e para os perigos do português sinalizado no processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos. Mas falando da língua de sinais e daquilo que está sendo hoje com o resultado do trabalho da universidade, algo está a acontecer, mas satisfeito eu não estou. Porque nós temos que saber dividir as águas. Uma coisa é falarmos da língua de sinais e a outra coisa é falarmos do português gestual. Porque quando nós estamos a falar de língua de sinais, estamos a falar de uma língua de produção manual, percepção visual, que ela é executada no espaço, que tem a sua gramática. E quando estamos a falar de português gestual, o que muitas das pessoas estão a usar e dizem que estão a usar a língua de sinais, estamos a falar de um léxico de língua de sinais que é posto na estrutura gramatical da língua portuguesa. E isso faz com que a pessoa surda fique cada vez mais com barreiras porque não consegue entender o português gestual. A língua de sinais, na verdade, está a ter muitos conhecedores dela, mas no que concerne as técnicas de interpretação não está sendo efetuado. As pessoas aprendem, estudam mais os sinais, mas não sabem como empregar esses sinais. Então há essa disparidade e muito uso de linguagem gestual. Quer dizer, é português gestual e não concretamente língua de sinais, tradução de português para língua de sinais. Então há essa confusão. Chamo-me Marcela Graça Armando Pessongo. Por acaso, o que me motivou a fazer este curso foi uma conversa que eu tive com a pessoa que me estava a preparar para o exame de admissão, cá na UEM, onde ela abordou comigo, porque ela tem um irmão surdo, que era um curso interessante, primeiro porque era fácil de ingressar na faculdade, segundo porque era um curso que, por ser pouco concorrido,
corrido tem mais mercado. Este fato pode contribuir para a escassez de oportunidades de escolarização superior dos surdos, tal como explica o professor Carlos Manhissa. As pessoas surdas possam se comunicar, possam se desenvolver em igualdade de circunstâncias com todos os outros ouvintes. Não há dúvida que há muito ainda por fazer. Estamos a dar o curso de língua de sinais há 10 anos, desde 2014. Portanto, quer dizer que isso há muito ainda por fazer. Por exemplo, nesta mesa redonda, estamos a ouvir experiências de Portugal, do Brasil, que são países que estão muito avançados nesses termos. De acordo com a nossa realidade, com os nossos recursos, estamos dando também os nossos passos, não é? Aprendendo dos outros também. Para melhorar a comunicação na língua de sinais em Moçambique, a intérprete e mestranda em Educação Inclusiva, Esther Tembe, propõe um maior intercâmbio entre surdos e intérpretes. Ficam mal informados, não conseguem perceber muito bem e fica difícil. Estamos a progredir em número e não em qualidade. Então, isso é frustrante. Chega a ser mais frustrante até para próprios surdos, porque não conseguem perceber o que o intérprete diz. O intérprete não consegue interpretar aquilo que o surdo diz. Então fica logo uma disparidade. Precisamos mesmo de fazer uma capacitação naqueles que já estão na área e aqueles que têm mais técnicas, haver uma fusão, maior troca de experiência para podermos limar certas barreiras que estão a existir até agora. Estas declarações foram feitas no âmbito da mesa redonda organizada pela Universidade Eduardo Mondlane para marcar a celebração do Dia Internacional das Línguas de Sinais. Depois de falarmos sobre língua de sinais, é momento de abordar os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual que lutam diariamente por dignidade e autonomia. A falta de acessibilidade, os problemas de transporte e o preconceito ainda são grandes obstáculos. Mas, mesmo diante de tantas barreiras, histórias de superação mostram que é possível vencer. Mais inclusão. Em Moçambique, pessoas com deficiência visual enfrentam inúmeros desafios para viver com dignidade e autonomia. A acessibilidade, o transporte e o preconceito ainda são grandes desafios no dia a dia. Mas, mesmo diante de tantas barreiras, histórias de superação inspiram e mostram que é possível vencer, disse jovem Dádiva Miranda, estudante universitária e com deficiência visual. Aos meus 16 anos, praticava trabalhos da mecânica, reparava carros. Num dia, neste caso, estávamos a reparar a caixa de velocidade para trocarmos o disco do carro. A caixa de velocidade é uma peça que está interligada com os pneus. Acredito que vão perceber os ouvintes. Tinha 16 anos, é isso? Sim. Estava a aprender? Sim, estava a aprender. Estava para frequentar a 11ª classe, quando ocorreu o acidente. E no ocorrido não estava sozinha, mas eu fui a mais afetada. E graças a Deus não estou morta, estou aqui viva. E de lá, desde o dia, é claro que quando acontece algo de novo ou de estranho em nossas vidas, nós acabamos se perguntando como é que eu vou superar a minha vida daqui para frente, como é que será. Mas com garra e firmeza eu lutei e estou aqui. Mas o que aconteceu naquela reparação? Foi explosão do motor? Não foi explosão. Foi uma caída da peça. A peça caiu e a perda foi imediata. Dádiva é exemplo de coragem. Mesmo após o acidente que lhe tirou a visão, ela encontrou forças para continuar e hoje deixa um conselho a quem passa por dificuldades. O conselho que eu deixaria aos ouvintes é, independentemente da situação que o ouvinte for a encontrar neste caso, deve seguir firmemente, buscar meios de superar, buscar meios de procurar saber como é que a pessoa pode fazer, como é que a pessoa pode estudar, como é que a pessoa pode fazer os seus trabalhos, porque nada é impossível. Pensando em suicídio,
não ajudará em nada. E também mostrando a força, a garra que tem, outras pessoas estarão mais motivadas em querer prosseguir mais à frente. Apesar das limitações, é possível. Mas os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual vão além do emocional. A cidade de Maputo e Matola, por exemplo, ainda apresenta sérios problemas de infraestruturas e mobilidade. As ruas cheias de buracos, falta de sinalização e desrespeito de motoristas dificultam o simples ato de caminhar com segurança, disse Emília Chissico, delegada da CAMO na cidade de Maputo. Beatriz, membro da CAMO, Antônio Goves, membro da CAMO. Grandes desafios são enormes, porque temos estradas esburacadas, temos pessoas que não percebem. É um momento mesmo de a gente poder trabalhar e poder vencer essa batalha, porque obstáculos são tantos. Carros nos passeios, são vários desafios, mas nós lutamos pela integridade da pessoa com deficiência visual. Olha, andar na cidade de Maputo, assim como província, porque eu sempre saí da província de Maputo para a cidade. É muito difícil porque é um desafio mesmo. Primeiro me deparo com as vias de acesso que não está a permitir e está desburacada, é pedregoso e os carros estacionam de qualquer maneira, bancas, e é muito difícil. E os carros que vêm também, os condutores não nos ajudam. Graças a Deus, porque nós trabalhamos com vídeos também. Mas aí é difícil porque se eu, uma Beatriz, ando com a minha bengala, alguém quer me ajudar, se calhar me chamar a atenção, é um condutor, ele vai buzinar, eu não vou entender, aí fico mais assustada, já não sei se vou à estrada ou vou mesmo entrar nas bancas. É muito complicado. Vou falar daqui, por exemplo, da cidade de Maputo. A maioria dos passeios está cheia de buracos. Tem fossas lá. Eu já escapei não sei quantas vezes na fossa. Não sei se são pessoas que chegam, tiram aquela tampa, vão embora, ou são os donos que abrem aquela tampa ali, depois não fecham, não sabemos. Se não tem covas, tem carros lá estacionados. Então, obrigatoriamente temos que descer na estrada só para esquivarmos todos aqueles outros obstáculos. Estamos a sair do obstáculo, estamos a enfrentar outros obstáculos, que são carros nas estradas. Mas não vamos recuar de seguirmos os nossos programas. A pessoa sai de casa, por exemplo, vai à escola ou vai trabalhar, tem que enfrentar essas todas as dificuldades, incluindo discriminação também nos chapas. Não é fácil. Você, quando quer apanhar chapa, o cobrador ainda te pergunta: tem dinheiro? Eu lhe pergunto: meu irmão, será que todos estes que estão aqui no chapa, você fez a mesma pergunta que está a fazer a mim? Está a ver? Então, temos esse desafio também de pedirmos respeito mesmo com os chapeiros, porque não está fácil. Não está fácil. E pedirmos também os nossos condutores do país nos ajudarmos mesmo para acertar os passeios. Estamos a passar mal. Estamos a passar mal. Há covas que abriram lá, não sei se são esses chineses que abrem para colocar postes lá. Aquelas covas já não é normal ficar 2, 3, 4, 5 meses sem fechar. Um de nós vai passar de lá, vai entrar naquela cova. Eu já entrei na cova, no bairro da Altomaia, perto da esquadra. Há um sítio onde tem uma cova, que eu entrei, eu estava ambulado, sou vendedor de ovos, isso daqui não trago, ovos cozidos. Para o docente universitário e membro da CAMO, José Chilaúl, o uso da bengala branca deve ser acessível e reconhecido como um direito fundamental, começando pela formação dos condutores. Nós enfrentamos vários desafios, principalmente
desafios do ponto de vista de vias de acesso, do ponto de vista arquitetônico, ou seja, as construções que foram feitas já há bastante tempo nunca foram requalificadas para a nova realidade. E também aquelas que são construídas atualmente não são preparadas para a locomoção das pessoas com deficiência visual. Então, o que acontece é que a bengala nos ajuda a caminhar seguro, né? Que desenvolve aquela autoestima entre nós no seio da pessoa com deficiência. Estimula a independência, a autonomia, reduz a dependência de ter toda hora assistente ou acompanhante. Por isso que nós pensamos que tudo que tem a ver com a matéria sobre o uso da bengala branca, gostaríamos que essas matérias fossem enquadradas nas escolas de condução, não é? E também que, em conjunto com autoridades governamentais, os setores da Justiça, a Assembleia da República e outras instituições que lidam com a legalidade, nós gostaríamos que tratássemos de forma específica matérias ligadas à orientação à mobilidade com o uso da bengala, que se transformasse numa norma, numa lei específica sobre locomoção, sobre mobilidade das pessoas com deficiência. As vozes que clamam pela inclusão ecoam pelas ruas, passeios e transportes no país e mesmo diante das dificuldades seguem firme na luta por uma sociedade mais justa, acessível e humana. E em Maputo, representantes do governo, da sociedade civil, do meio acadêmico e de associações de pessoas com deficiência defendem o maior uso de tecnologia assistiva para garantir a acessibilidade no município. Acompanhe os detalhes da reportagem. Mais inclusão. Representantes do governo, sociedade civil, academia e associações de pessoas com deficiência querem maior uso da tecnologia para assegurar a acessibilidade do município de Maputo. João Magaia, membro da ADEMO, Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique, denuncia obstáculos reais que persistem no dia a dia. Há vários desafios em todos os níveis. Na educação, por exemplo, crianças com deficiência auditiva. O professor ou a professora não tem nenhum conhecimento de língua de sinais. Aquelas crianças estão na sala, mas não estão incluídas, porque o professor ou a professora não tem conhecimento de língua de sinais. E também, vamos à saúde, encontramos também outros problemas. Há aqueles programas de saúde sexual reprodutiva, que as meninas vão para lá para saber o seu estado serológico. Imagina uma moça com deficiência auditiva, que tem que ir fazer lá teste, tudo, tem que ser acompanhado por alguém, que já são 3 pessoas. Então aí já não há privacidade. Então a terceira pessoa pode divulgar o resultado. Então esses vários problemas, transporte é o outro calcanhar daquilo. Imagina uma pessoa com deficiência cadeirante, quando entra no Volvo TNS, carros de 15 lugares, sabe o que é que diz o cobrador? Diz que você paga e a cadeira de roda também paga, porque ocupa espaço dentro do carro. Isso aí é abuso, não se pode admitir. E depois, e veja, mesmo na área de transporte, tínhamos o vulgo TPM, que as pessoas com deficiência tinham a isenção total. Agora a TPM quase que não existe, são empresas privadas ou cooperativas. E nós, como pessoas com deficiência, temos que pagar 100% de bilhete, não é isenção. Pelo menos pagássemos 50% de valor, mas não é o que está a acontecer. Quer dizer, meu irmão, na área da deficiência há muitos problemas. Mesmo em termos de urbanização, aqui dentro da Baixa, quando há obra, não há tapamentos de buracos. Quem anda de cadeira de roda é um problema. Uma pessoa cega andar sozinho. Já vários colegas entraram em covas aqui dentro da cidade. Os testemunhos são duros e revelam como as políticas públicas ainda não correspondem às necessidades reais de inclusão. Rampas mal construídas, falta de intérpretes, transportes não adaptados e edifícios inacessíveis continuam a dificultar o acesso de milhares de pessoas aos serviços básicos. Para Isaura Batista, membro da ACAMO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, há legislação suficiente
mas falta implementação. Tem que haver muita melhoria, muita mesmo. Ora, vejamos, por exemplo, uma pessoa com deficiência física e que seja cadeirante, andando na cadeira de rodas, de repente está a precisar de prestar algum serviço ou solicitar algum serviço numa instituição onde ele tem que ser atendido no 7º andar. O prédio não tem elevador, não é? Só tem escadas. Agora, como é que essa pessoa vai chegar até ao 7º andar? Se ele não consegue chegar até ao 7º andar, é que o funcionário de lá tem que descer ao seu encontro. Mas quando desce ao seu encontro, há vezes em que a conversa é uma coisa sigilosa. E lá onde está tem outras pessoas, praticamente que não há conforto para aquela pessoa que precisa de alguns serviços naquele sítio. Eu não diria exatamente discriminação. Eu posso falar um pouco do preconceito, e para além do preconceito, a falta de conhecimento, não é? Eu costumo dizer que ninguém sente dor da ferida do outro, não é? E se chegamos num sítio onde há acessibilidade, é uma acessibilidade com muita deficiência. Vamos ver, apanhamos lá rampas. Aquelas rampas, depois de fazer a rampa, eles vão pôr a tijoleira. E a tijoleira escorrega, não é? A pessoa de cadeira de rodas tende a ir para frente, quando vai mais para o pico, a tendência é direto à guarda. E direto à guarda talvez até pode dar pinos com a sua cadeira de rodas. É mais uma deficiência. Mesmo eu que sou cega, posso subir lá uma rampa, mas nos meus lados não temos lá o corrimão porque é para me apoiar. Então é um pouco difícil dizer que eles fazem tudo isso e não consultam a pessoa com deficiência. Nós temos um slogan que diz: nada para nós sem nós. Queres fazer algo por nós, temos que estar lá. Não podes fazer depois de nos apresentar, porque não vai ser eficaz. A vereadora da Saúde e Ação Social, Alice Pedro Magaia de Abreu, reconhece os desafios enfrentados e destaca a importância dos cuidados primários de saúde como porta de entrada para políticas de inclusão. Sublinha também o papel da Comissão de Determinantes Sociais da Saúde, que pretende construir respostas mais integradas, começando com projetos piloto como o de Chipamanini. Educação, transporte, promovendo também estas atividades de forma sustentáveis. Dizer que, embora estas políticas públicas sejam reconhecidas como ferramentas essenciais para garantir direitos, reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida, para muitas pessoas com deficiência, esta realidade ainda é encarada com algum desafio. E neste contexto, nós temos a Comissão Municipal de Determinantes Sociais de Saúde, que desempenha um papel estratégico na promoção da equidade e na materialização destas políticas de inclusão, pois ela atua recorrendo a intervenções que permitem a integração de diferentes setores e ao fortalecimento de estratégias de promoção de saúde, usando o foco à investigação e trazendo evidências sobre que caminhos o Conselho Municipal deve seguir para garantir que este processo de inclusão aconteça. Igualmente temos os cuidados de saúde primários, que são fundamentais para a integração destas políticas, uma vez que estas são linhas de frente que são usadas pelo Sistema Nacional de Saúde e permitem assegurar o acesso universal, integral e humanizado a todos os moçambicanos aos cuidados de saúde como a sua primeira porta de entrada. Este evento reúne intervenientes multissetoriais que constituem parte daqueles que são os membros da Comissão de Determinantes Sociais de Saúde e não só, com o potencial de criar sinergias para uma abordagem inclusiva e transformadora. Em parceria com a Médicos Mundi, o
município está a desenvolver este projeto piloto com vista a melhorar políticas municipais de acessibilidade para pessoas com deficiência. Iniciamos este piloto no Distrito Municipal de Ramanculo, no Centro de Saúde de Chipamani. E se tudo correr bem, e nós acreditamos que assim será, nós poderemos expandir para outros locais. Esta excelência é que é a contextualização para a realização desta mesa redonda. Já o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Razak Manique, defende que é hora de sair do papel para a ação. O edil apela à concretização das políticas, a fiscalização e a responsabilização. O município promete transformar discursos em práticas inclusivas e acessíveis para todos os cidadãos. Temos de sair do papel à ação. Somos chamados a sair da intenção à ação. Porque muitas vezes tomamos como discussão, mas a dificuldade permanece lá. E os nossos irmãos, as nossas irmãs, com esta preocupação, continuam com preocupação. Então temos de começar a olhar esta problemática com um pouco mais de atenção e andarmos pelo caminho das soluções. E acima de tudo é importante que andemos também a avaliar o que é que estamos a fazer, há quantas vezes que nós andamos, qual é a estatística de tudo quanto prometemos aqui. Vamos hoje nos sentar aqui, vamos tomar decisões, vamos discutir, etc. Como é que nós controlamos? O que é que estamos a fazer? Qual é o grau? Qual é a avaliação? E em todos estes encontros que nós fazemos, é importante que nos sentemos aqui para dizer da discussão à vida no Fórum X, Y, não sei, decidimos implementar esta prática, esta ação, trazer esta solução e andamos a 15, 20, 30, 60, 70 ou até mesmo 100% da sua execução. Só assim é que estaremos a trazer resultados, porque senão estaremos constantemente a produzir reuniões, encontros, fóruns. É bom, porque nos sentamos aqui e dizemos que estamos a discutir este problema. Solução. Quais são as soluções? Mais do que falar, vamos fazer. Os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência incluem barreiras arquitetónicas, preconceito e discriminação, falta de oportunidades de emprego e educação, dificuldades no acesso a serviços de saúde e a tecnologias assistivas. Além disso, a falta de consciencialização e de informação sobre as necessidades e capacidades das pessoas com deficiência constitui ainda um obstáculo significativo. Minhas senhoras e meus senhores, o município de Maputo, no exercício das suas responsabilidades no âmbito dos cuidados de saúde primários, tem prestado assistência em todos os 7 distritos municipais através de 28 unidades sanitárias de nível primário. Estas declarações foram feitas na cidade de Maputo durante uma mesa redonda promovida pela Comissão Municipal de Determinantes Sociais da Saúde, com foco na acessibilidade aos cuidados de saúde primários para pessoas com deficiência. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.